E aí, pessoal, vamos lá começar mais uma semana do nosso PET volume 2. Hoje a gente vai falar sobre a semana 3, que traz para a gente discussões com relação a uma das leis mais importantes da química, chamada Lei de Conservação da Massa ou Lei de Lavoisier, que é uma das leis ponderais da química, tá? Uma das regras mais importantes que a gente tem. E a lei de conservação das massas, ela pode ser enunciada pela a frase famosa que fala que na natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. O que isso quimicamente quer dizer? Quer dizer que para toda reação que a gente fizer em ambiente fechado, a massa dos reagentes sempre será igual à massa dos produtos formados. Ou seja, se eu colocar 20 gramas de reagentes para poder fazer uma reação, no final das contas eu vou ter que ter 20 gramas de produtos formados. Lógico, os produtos são substâncias diferentes daquelas que são dos reagentes, mas os átomos que constituem tanto os produtos quanto os reagentes são os mesmos, só que organizados de forma diferente. Só relembrando, quando a gente escreve uma equação química, a gente coloca do lado esquerdo os reagentes e do lado direito os produtos, que são, no caso, os reagentes, as substâncias do início da reação, né? E os produtos, as substâncias produzidas, ou seja, formadas por aquela reação. Pus aqui uma reação que é muito comum na casa de todas as pessoas, que é a reação de queima do carvão ou do carbono, né? Quando a gente vai queimar o carvão para fazer aquele churrasco, a gente pega o carvão ou carbono mais oxigênio e ali a gente tem a formação de CO2, né? Que é o dióxido de carbono. Se a gente observar essa equação química, eu pus aqui representando algumas bolinhas para representar os átomos, a gente vai ter, ó, do lado esquerdo um átomo de carbono, dois átomos de oxigênio. E do lado direito, na formação, também tem um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Só que se você fizer a comparação aqui gráfica, você vai observar que do lado direito, a organização com que esses átomos estão para formar a molécula de CO2 é diferente do que quando tinha antes as moléculas de carbono e oxigênio, certo? E aí, se a gente for pensar em questão de massa, né, de quantidade de peso, entre aspas aí, a gente pode falar o seguinte: um átomo de carbono tem 12 gramas, dois átomos de oxigênio tem 32 gramas. Então aí, nesse caso, eu teria no lado esquerdo um total de 3 átomos, dando 44 gramas no total. Do lado direito, como eu tenho a mesma quantidade de átomos, eu tenho a mesma massa também. Então, ocorre aí, conforme enuncia a lei de Lavoisier, a conservação das massas, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado com alguns detalhes em relação a essa história de conservação das massas. O CO2, ele é um gás. Então, se o ambiente estiver aberto, ele vai passar para o estado gasoso aí e vai para a atmosfera, e aí é lógico que a balança não vai registrar essa massa. Então, a lei de Lavoisier, ela sempre pode ser verificada se a gente estiver falando de ambiente fechado. No caso do ambiente aberto, ela também funciona, só que a balança não vai registrar a massa dos gases, porque esses serão perdidos para o ambiente, tá certo? Então, a gente poderia colocar aqui um esquema para justamente mostrar isso aí para vocês. Então, eu coloquei aqui um esquema, né? Até uma balancinha aqui abaixo para representar o que acontece com os experimentos feitos em ambiente aberto. Então, se a gente tiver reação que libera um gás, ele vai ter uma massa final menor devido ao desprendimento desse gás. Como esse gás ele não vai ser computado pela balança, você vai ter um desprendimento dele e aí a massa final tende a ser menor do que a massa inicial. Já nas reações que incorporam o oxigênio, você vai ter uma massa maior devido à incorporação desse oxigênio no material, tá? Então, no esquema que eu coloquei aqui, por exemplo, imagina que isso aqui seja uma palha de aço, né? Aí, se a gente tiver aí uma palha de aço, quando a gente queima essa palha de aço, ok? Ela vai incorporar o oxigênio na composição do material e aí a gente vai ter uma massa maior aqui, né? Se a gente representar isso, é como se tivesse aqui o ferro mais O2 formando FeO2, que é o óxido de ferro sólido. Então você vai perceber que como ele incorporou o oxigênio, a massa será maior. Já se, por exemplo, eu tivesse um papel, aí a massa final, que seria correspondente à cinza, seria menor devido justamente ao desprendimento do gás, né, que a gente teve aí durante o processo de reação.
Além disso, é importante destacar, e a gente vai falar melhor dela depois, que existe uma outra lei ponderal da química chamada Lei das Proporções Constantes, chamada Lei de Prost, que fala que a massa dos reagentes dos produtos numa reação química segue em proporções constantes. É mais ou menos falar que em uma reação química vai seguir proporção como se fosse uma receita, por exemplo. Se você tem uma receita de bolo e você usa, por exemplo, 2 ovos e 3 colheres de margarina, por exemplo, né? Aí, se eu quiser fazer 2 receitas, eu vou dobrar isso aqui, então eu vou ter que colocar 4 ovos. Aí, nesse caso, eu também vou ter que, na mesma proporção, dobrar a quantidade de margarina. Numa reação química também acontece isso, tá? Se um dos reagentes ou dos produtos ele é dobrado, dividido ao meio, todos os outros participantes dessa reação também terão suas quantidades dobradas ou divididas ao meio, respectivamente, ok? Aí agora eu vou colocar aqui para vocês, só para demonstrar essa questão de experimentos em ambientes abertos, um videozinho aí do pessoal do Ponto Ciência mostrando aí a diferença entre a queima do papel e a queima da palha de aço quando a gente observa a massa das substâncias produzidas durante a reação. Vamos ver? E aí então, pessoal, percebe lá, ó, ele tem uma massa certa de papel. Quando ele coloca fogo aí na massa de papel, a gente vai percebendo na balança que essa massa vai diminuindo, justamente por conta do desprendimento da fumaça, do gás carbônico ali produzido. Então percebe aí uma diminuição muito grande da massa total do papel após o processo de queima. Se isso tivesse no ambiente fechado, esse gás estaria sendo capturado e aí a massa, né, ela ficaria constante. Então observem agora a queima de uma palha de aço. Veja a massa inicial, quando a gente coloca a massa, o fogo, perdão, a gente vai perceber que o processo de queima dele é diferente do papel, né? E aí, se a gente observar para a massa demonstrada lá no visor da balança, nós vamos verificar que ocorre um aumento da massa. Isso por conta do oxigênio, né? Que está sendo absorvido pelo ferro durante o processo de reação chamada de oxidação. E isso vai fazendo com que a massa dele aumente substancialmente. Percebam no visor da balança, né? Agora vamos voltar para a folha. Então vamos agora, depois que a gente já viu todas as explicações, os vídeos, né? Fazer alguns exercícios do PET para aplicar essa teoria, ok? O primeiro exercício que eu trouxe aqui, é o exercício número 1 mesmo do PET, ele fala assim: o cálcio reage com o oxigênio, produzindo óxido de cálcio, mais conhecido como cal virgem. Foram realizados 2 experimentos cujos dados estão alistados na tabela a seguir de forma incompleta. Então tem o experimento 1, experimento 2, ele põe aqui cálcio mais oxigênio, forma cal virgem, né? Ele fala assim para mim: descubra o valor x, y e z com auxílio das leis de Lavoisier e lei de Prost. Então, a primeira coisa que a gente vai determinar aqui é o valor de x usando a lei de Lavoisier. O que acontece com a lei de Lavoisier? Ele fala para mim que se eu somar todos os reagentes, quer dizer, todo mundo está do lado esquerdo da seta, tem que ser igual à soma dos produtos. Então você vai perceber que os reagentes são 40 mais x, né? E isso vai ser igual à soma dos produtos, que no caso é 56. Logo, para eu determinar o valor desse x, é só eu passar esse 40 subtraindo. Então, x é 56 menos 40, o x será igual a 16 gramas. Então aqui é como se eu tivesse colocado 16 gramas, o que obedece à lei de Lavoisier. 40 com 16 é igual a 56. Agora, como a lei de Prost, ela fala para mim que numa reação a gente terá sempre proporções constantes, para o experimento 1, do experimento 1 para o experimento 2, nós temos que achar as proporções. E aí verifiquem comigo o seguinte: aqui a gente tinha 16 gramas e no experimento 2 a gente passou para 32 gramas. Então isso quer dizer que eu dobrei uma das substâncias. Se isso acontecer, para a proporção se manter constante, todas as outras substâncias também devem ser multiplicadas por 2, também devem ser
dobradas, tá? Então fica bem fácil para a gente achar o valor de y e dizer. O y vai ser o dobro de 40, então vai ser 40 vezes 2, portanto, meu y é 80 gramas, e o z vai ser o dobro de 56, então vai ser 56 vezes 2. O z aqui, então, são 112 gramas. Dá para a gente verificar se é tudo verdade se a gente colocar aqui os valores na tabela, tá? Meu y igual a 80, meu z tem que ser 112. Verifica comigo que se eu somar esses dois primeiros, ó, 80 com 32, dá 112. Então, esses são os resultados aí para os valores de x, 16 gramas, y, 80 gramas e z, 112 gramas, ok? Agora vamos fazer mais um exercício do PET para continuar aplicando a teoria. Vamos lá. Esse experimento que eu trouxe aqui agora é o experimento número 5, né? Que é um experimento da FUVEST. O exercício ele é grande, né? É um exercício complexo. Então eu trouxe ele justamente para a gente fazer juntos, ok? Ele fala assim, ó. O conjunto esquematizado contém inicialmente os reagentes A e B, separado utilizando dois conjuntos desse tipo. São realizados experimentos 1 e 2, misturando-se A e B, né? Então ele põe alguma substância A, uma substância B, ele abre essa torneirinha e mistura A e B. Provavelmente tem uma balança aqui embaixo e aí ele vai verificar qual é o comportamento da massa quando acontecem as reações. Então, no experimento 1 ele faz o seguinte, ele pega uma solução de nitrato de prata e põe um reagente cloreto de sódio. E o produto formado vai ser o cloreto de prata sólido. Aqui um detalhe muito importante, esse cara é sólido. E uma solução aquosa de nitrato de sódio. Por que eu estou chamando a atenção para vocês desses detalhes? É porque, como a gente já discutiu, se formar uma substância gasosa, a massa total dos produtos deve ser menor do que a massa total dos reagentes. Então, nessa reação, eu tenho aqui A mais B, formando aí um produto C e um outro produto D. Pode ser aí, no caso, cloreto de sódio e a solução aquosa de nitrato de sódio. Isso quer dizer o seguinte, como aqui o C e o D são sólido e aquoso, eles não vão evaporar, obviamente, e aí a gente vai ter a lei de conservação das massas completamente obedecida, mesmo isso aqui sendo um ambiente aberto. Então aqui eu tenho, por exemplo, se eu colocar 10 gramas desse, mais 10 gramas desse, eu vou ter a produção de, num total aqui, eu não sei quanto de cada um, mas um total de 20 gramas, ok? Agora, no experimento 2, ele pega e coloca para mim o seguinte, ele põe uma solução aquosa de cloreto de hidrogênio, ok? Uma solução de cloreto de hidrogênio, pó de carbonato de sódio, e aí você tem a produção de água líquida, gás carbônico e uma solução aquosa de cloreto de sódio. Aqui que está o detalhe, pessoal. Como forma gás carbônico, CO2, e o CO2, como o próprio nome fala, é um gás, ele vai se desprender daqui e aí eu vou ter uma massa total de produtos menor do que a massa dos reagentes que eu utilizei. Então é como se eu pusesse A e B e aqui formasse C mais D mais E, porque são 3 produtos. E aí é como se eu colocasse 10 gramas desse, 10 gramas desse, e no total eu tivesse, por exemplo, sei lá, 15 gramas, o que não é muito compreensível, porque 10 mais 10 teria que ser 20. Mas como a gente tem a formação do gás carbônico, esses 5 gramas que estariam faltando aqui são correspondentes a esse gás carbônico que foi desprendido. Então, no experimento 1, a gente teria a conservação da massa, e no experimento 2, a gente teria uma massa dos produtos menor do que a massa dos reagentes. Então, ele fala para a gente aqui na continuação do exercício, se a gente designar a massa inicial para cada conjunto antes da mistura, e F1 e F2 as massas finais após misturar, tem-se que. Então, vamos lembrar, ó, no experimento 1, a gente tem o I aqui, nesse caso, a massa inicial vai ser igual à massa final 1, não é isso? E no experimento 2, né, a massa inicial vai ser maior do que a final 2, porque no caso, na massa final 2, né, a gente tem desprendimento do gás. Ou então a gente poderia escrever assim, a final 2, ela é menor do que 1,
e a final 1, ela é maior, ela é igual à inicial. Então a gente já consegue marcar a alternativa correta, porque a gente tem aqui na letra A, experimento 1, F1 igual a I, experimento 2, F2 igual a I. Essa aqui tá falsa, tá? Ok? Na letra B, experimento 1, F1 igual a I, e experimento 2, F2 maior que I. Não, a formação 2 ela é menor do que a inicial, justamente por conta do desprendimento do CO2. No caso da letra C, ele fala que F1 é igual a I e F2 é menor do que I. Então a nossa resposta é essa aqui, letra C de casa, ok? Não precisa nem analisar as demais opções. Espero, pessoal, que vocês tenham entendido, né, sobre a lei de conservação das massas. É uma lei muito importante da química, tá? Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo com calma para você assistir direitinho e me manda nos comentários se ainda você não tiver conseguido resolver sua dúvida. E se você for meu aluno, me manda pergunta lá no chat do Conexão Escola. Eu estou esperando vocês para responder as dúvidas, tá certo? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.